Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os próprios espíritos que procuram melhorar-se? São os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e os outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o objetivo de os esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem mescla está para eles nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam estas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Outros só os suportam murmurando e assim permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Conforme dizeis, os espíritos na sua origem parecer-se-iam crianças ignorantes e sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é correta. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, aproveita mais ou menos conforme sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo e a dos espíritos estende-se ao infinito. Haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, mas devagar, pois, como já o dissemos de uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias, então, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente, eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra rebelde? Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não os esquece. Pode permanecer estacionário, mas não regride. Deus não podia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além disso, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E, por fim, a missão que desempenham nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Visto que na vida social todos os homens podem chegar às mais elevadas funções, seria o caso de perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os alunos não são mestres. Ora, há a seguinte diferença entre a vida social e a vida espiritual. A primeira é limitada e nem sempre permite subir todos os degraus, enquanto que a segunda é ilimitada e deixa a cada um a possibilidade de se elevar à ordem suprema. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Pela fileira do mal, não, mas pela da ignorância. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram-se assim pela sua própria vontade. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve de preferência a um caminho do que a outro? O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede, em virtude da sua livre vontade.
É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que se excedem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que ficam felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar na figura de Satanás. Essa influência só se exerce sobre o espírito em origem. Ela segue-o na sua vida de espírito, até que ele tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciem a obsidiá-lo. Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Supondes poder entender os seus desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele concede a cada um, porque desse modo cada um tem o mérito de suas obras. Visto que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, há sem dúvida graus entre esses dois extremos? Sim, certamente, e constituem a grande maioria. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por esta palavra, eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores têm da perpetuidade dos seus sofrimentos, porque não lhes é permitido ver o seu termo e porque esta ideia se renova em todas as provas às quais sucumbem. Os espíritos que chegaram ao seu grau supremo após ter passado pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados de maus porque sucumbiram, antes não eram senão simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não deixam de precisar adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, apesar da bondade de seus instintos naturais, necessitam desenvolver-se, esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente como temos homens que são bons e outros que são maus desde a sua infância, assim também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos inteiramente formados, enquanto que o espírito, quando da sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Anjos e demónios. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não. São espíritos puros, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Todavia, ela é aplicada frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Neste caso, ela é sinónimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua melhor acessão. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas como já o dissemos, uns aceitaram as suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa, outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Se a opinião que admite serem criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que ela esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Por isso, os homens acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Há demónios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demónios, seriam obra de Deus.
E Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente votados ao mal e desgraçados? Se há demónios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que acreditam ser-lhes agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demónio só implica a ideia de espírito mau na sua acessão moderna, pois a palavra grega daimon, da qual ela deriva, significa gênio, inteligência e referia-se aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demónios, conforme a acessão vulgar do termo, seriam seres essencialmente maléficos. Eles seriam, como todas as criaturas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal pela sua própria natureza e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como Ele de toda a eternidade, e nesse caso haveriam várias potências soberanas. A primeira condição de qualquer doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demónios, no seu sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Concebe-se que na crença dos povos atrasados, não conhecendo os atributos de Deus, admitem divindades malfazejas, se admitam-se também demónios, mas para quem quer que considere a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres votados ao mal e destinados a praticá-los perpetuamente, pois isso negaria a sua bondade. Os partidários dos demónios apoiam-se nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós que contestaremos as autoridades dos seus ensinamentos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens, mas estariam bem certos do sentido que ele dava à palavra demónio? Não se sabe que a forma alegórica constitui uma das marcas distintivas da sua linguagem? E deveremos tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova senão a desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu ficarão abaladas. Em verdade vos digo que essa raça não passará senão quando todas estas coisas se tiverem cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contestada pela ciência no que toca à criação e ao movimento da Terra? Não pode ser da mesma forma como algumas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com os tempos e os lugares em que se achava? O Cristo não pode ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demónios o mesmo que fizeram com os anjos. Assim como acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores como seres perpetuamente maus. A palavra demónio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos puros, que frequentemente não são melhores do que os designados por esse nome, mas com a diferença do seu estado de ser apenas transitório. São espíritos imperfeitos que reclamam contra as provas que experimentam e que por isso as suportam durante mais tempo, mas conseguirão vencer por sua vez quando tiverem vontade para tanto. Poderíamos, portanto, aceitar a palavra demónio com esta restrição. Porém, como ela é entendida atualmente no sentido exclusivo, poderia induzir a um erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, ele é evidentemente a personificação do mal sobre uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau que lutasse de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação fosse a de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as suas qualidades ou os seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram sob a figura de um ancião com uma foice e uma ampulheta. Uma figura de um jovem teria sido um contrassenso. Acontece o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou os espíritos puros sob uma forma radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza. Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões vis.
O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nestes símbolos indivíduos reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo.